Fala pessoal, como é que vocês estão? Quem falou que não saía esse YouTube aqui? Quem falou que não saía? Mas eu enrolei, confesso que enrolei, mas o que importa é que começou essa nova história aqui. Vou tentar fazer ela o mais longeva possível e conto com vocês. Vamos lá, devagarzinho a gente vai adaptando aqui as coisas, conto com o feedback de vocês que sempre foram muito parceiros aqui da página, né? Mas vamos lá, já me ajuda aí, já inscreve aí, não adianta só ver o vídeo não, porque projeto novo, vocês sabem, eu preciso de todo e qualquer apoio possível, então já dá aquela moral. Esse primeiro vídeo, o que a gente vai falar dele? É a coisa que vocês mais me perguntam. E aí? E nossa chance de ir pros playoffs? É alta, é baixa, como é que tá? Cara, quem diria que eu ia fazer um vídeo sobre isso nessa temporada, né? Quando aconteceu a troca do Quinnen Williams, eu falei, não, gente, para com isso, é pro ano que vem, calma lá. Esse time ainda tem um monte de buraco, aquela conversa de toda. Mas teve a tragédia do Marshall Neilan, que eu falei, cara, é um time de luto, não adianta, ano que vem a gente conversa disso. Mas não, não, fica quieto aí, porque é pra essa temporada sim. Depois da bye week o negócio virou 180 graus ali, cara. E a adição do Quinnen Williams já trouxe um peso muito grande. A volta do DeMar Overshaw. O Chavon Mervell já estreou muito bem. Keelan Carlson tá jogando muita bola. O Darren Bland deu um salto gigantesco quando precisava dar esse salto, que foi contra a Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Eu tô falando mais desses dois jogos aqui, né? Porque, cara, eram jogos que depois que a gente perdeu para Carolina Panthers e Arizona Cardinals, falou, pô, pra Eagles e Chiefs vai ser duas pancadas, né? Então era uma sequência complicada, né? Por mais que os jogos eram em casa, eram dois jogos de horário praticamente prime time lá nos Estados Unidos, né? O jogo contra os Chiefs, se eu não me engano, ainda vai sair os números oficiais, mas parece que, tirando playoffs, foi o jogo mais visto no século. Vocês têm noção disso? Então, é um baita jogo de prime time, né? Então, a gente não esperava essa melhora defensiva. E tem algumas coisas, né? Vamos lá, vamos para esse aspecto mais denso da coisa. Quando você tem um miolo muito potente, como Quinnen Williams, Kenny Clark e Osso Odighizuwa, e que se complementam muito bem, o Kenny Clark é um operário do miolo muito necessário, né? Ele fecha gaps, vai bem contra o jogo terrestre, ele ocupa muito bem o center, você libera o melhor do Osso Odighizuwa, que é pressionar o quarterback. Só que quando você não tem bons pass rushes, beleza, o guard dá um auxílio ali, o tackle pode auxiliar e tudo mais. Mas agora você tem um monstro, talvez o melhor IDL da liga, que é o Quinnen Williams, né? Então, o que você vai fazer? Não dá, você precisa de ajuda dos tackles. E aí, não coincidentemente, Ezeruaco tá jogando muita bola, Sam Williams tá jogando muita bola, Dante Fowler tá chegando, porque, cara, não dá pra marcar todo mundo. O próprio Kansas City Chiefs falou isso, que não esperava, né? O Dallas Cowboys ir com 5 homens no front ali contra os Chiefs, né? E pressão pelo meio é muito difícil pros quarterbacks. Então, a defesa por si só melhora. É o que eu falei, o Revell estreou muito bem, a secundária melhora, em consequência também do pass rush e tudo mais. E aí o ponto principal do time, que sempre foi um corpo de linebackers muito ruim, ainda é ruim, mas com a volta do Overshaw, a questão do Logan Wilson também melhora o patamar e coloca o Dallas Cowboys nessa briga para os playoffs, e o ataque já é muito fulminante. Então vamos falar de playoffs. Eu falei para vocês que eu achava que o Dallas tinha uma margem de perder um jogo, que a gente poderia ficar 10-6-1, né? E poderia ir para os playoffs. Eu já tô achando que não vai dar mais assim. Eu acho que times que tiverem 6 derrotas vão para critérios de desempate. Ou talvez nem vai precisar disso. Mas o nosso critério de desempate é muito ruim, porque a gente vai ter uma vitória a menos que times com 6 derrotas, porque times com 6 derrotas vão estar 11-6. E a gente tem aquele bendito empate contra o Green Bay Packers. Então a gente ficaria 10-6-1. E aí os times que tiverem 11-6 vão estar com um aproveitamento melhor. É sobre o aproveitamento. E aí Dallas estaria descartado. Porque o que a gente vê? A gente vê times como São Francisco 49ers ganhando jogos, a gente vê times como Seattle Seahawks vencendo jogos, Los Angeles Rams vencendo jogos, você tem Chicago Bears vencendo jogos, você tem Green Bay Packers vencendo jogos, você tem o próprio Philadelphia Eagles. Um time bom vai ficar de fora.
eu acho que Carolina e Tampa Bay vai para os playoffs quem vencer a sua divisão. Eu acho que um desses dois vão ter mais de 6 derrotas, ou 6 derrotas e vai acabar sendo descartado. Então, minha preocupação com a NFC South não é grande. Mas você tem 3 vagas de wild card para São Francisco, Seattle, Rams. Um dos 3 vai ganhar a divisão, então vamos pôr 2 times. Vamos lá comigo. Na NFC North, Packers, Lions e Bears. Um vai ganhar a divisão. Fica mais 2 vagas. Já deu 4. Um já fica de fora. E na NFC East você tem Eagles e Cowboys. Um vai ganhar a divisão. Tem 5 vagas. Tem 5 times para brigar para 3 vagas. É muito difícil imaginar que a gente com 10-6-1 vá. Se fosse 11-6, entraria naquela questão que eu falei dos critérios de desempate. Mas o nosso é ruim. A gente precisa estar com 5 derrotas. Quantas derrotas o Dallas Cowboys tem agora? 5 derrotas. Então fica muito difícil imaginar que o Dallas perca um jogo e ainda vai para os playoffs. E a gente ainda tem jogos complicados. A gente tem um jogo complicadíssimo contra o Detroit Lions na quinta-feira. A gente ainda vai falar mais sobre isso, mas Lions tem alguns desfalques, como o Amon-Ra St. Brown e tudo mais. Mas é lá. Jogar em Detroit não é fácil, vai ser um jogo duríssimo. E eu falei, a gente não pode perder. A gente tem Chargers, que o Justin Herbert num dia bom pode te destruir. A gente tem batalhas divisionais que mesmo com esse retrospecto maravilhoso dos Cowboys, são jogos divisionais, meus amigos. Jogos divisionais você pode ganhar de qualquer um e pode perder qualquer um. Então a gente ainda tem Commanders, tem Giants, que podem ser complicadores pra gente. Jogando sem pressão, você vai jogar contra pressão contra o rival, qual é a graça? Atrapalhar ele. Então a gente não pode mais errar. Eu acredito que com uma campanha 11-5-1, a gente vai pros playoffs. Porque aí sim, o empate pode jogar a nosso favor. Porque a gente tem 11 vitórias, o outro time tem 11 vitórias. Só que o outro cara tem 6 derrotas, a gente vai ter 5, porque um é um empate. Então a gente iria para os playoffs com 11-5-1. Eu acho muito difícil a gente não ir para os playoffs com uma campanha 11-5-1. Só se acontecer uma verdadeira epitome aqui dentro da NFC. Ainda mais que, por exemplo, times da mesma divisão, como a NFC West, Rams, 49ers e Seattle vão enfrentar entre eles, vão tirar vitórias um dos outros. A mesma coisa na NFC North, né, com Bears, Lions e Packers. Né, eles vão tirar vitórias um do outro aqui. Então, um 11-5-1 garante a gente nos playoffs. Cabeça de chave 5, 6 ou 7, pouco me importa. Até porque a NFC, pra mim, do 1 ao o primeiro, que provavelmente é o Rams, ao 7º, que seria um Cowboys à vida, pra mim é tudo mesma prateleira, qualquer um pode ganhar. A NFC esse ano tá insana. Então, por wild card, eu acredito que a gente não pode perder mais nenhum jogo. Aí, pra outros vídeos eu falo qual que é a possibilidade disso acontecer, que é difícil. Aí tem a divisão. Temos a divisão, que não parecia aberta. Hoje a gente tem 6-5, o Eagles 8-4, mas eles estão 2 jogos à frente por causa do maldito empate, né? Se a gente tivesse 7-5, era um jogo só e a coisa... Aí é para critério de desempate, campanha dentro da divisão, que o Dallas provavelmente teria melhor. Aí sim. Então o que a gente precisa? É que o Eagles perca 2 jogos e o Dallas ganhe todos. E a gente seria campeão de divisão. Se a gente perde o jogo, precisa do Eagles perder 3. Faltando quantos jogos faltam? A gente tá 6-5-1, então dá 12 jogos, faltam 5 jogos, os Eagles perderem 3. Muito difícil, muito irreal. Mesmo o Eagles estando numa leve derretida aí. Perder 2 jogos, opa, tem coisa aí. Porque ainda tem batalhas divisionais. A gente lembra quando o Eagles derreteu alguns tempos atrás, vocês lembram que eles foram eliminados pelo Tampa Bay Buccaneers nos playoffs? Eles perderam pro Giants, por exemplo, quando a gente foi campeão de divisão. Então já aconteceu isso com o Eagles, com praticamente o mesmo core ali. Nick Sirianni, Jalen Hurts, Jordan Mailata, essa galera tava toda ali. Então assim, não é difícil imaginar o Eagles perder, dando uma leve derretida de novo. O Eagles pode perder 2 jogos e aí a gente faturaria a NFC East, que seria uma coisa muito, 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 muito irreal em pensar no começo da temporada. Até um dos torcedores mais otimistas do Dallas Cowboys, eu me incluo, porque vocês sabem que eu sou muito otimista, era irreal pensar a gente ganhando a NFC East esse ano, né? Ainda mais depois daquele começo. E, cara, tamo no jogo. Então a gente tem 2 parâmetros aqui. Se a gente perde um jogo de playoffs, um jogo até o final da temporada, eu acho que a gente já era, porque eu acho que o Eagles não vai perder 3 jogos dentro da NFC, não vai perder 3 jogos de 5 faltando, então a gente não iria pela divisão, e eu falei, tem muito time bom na NFC pra ir, eu acho que esse 10-6, esse 1 de empate ali, minaria nossas chances,
E se a gente for invicto, eu acredito que a gente vai para os playoffs de qualquer forma, seja pelo wildcard, seja por sétimo seed ali, porque eu acho muito difícil um time 11-5 ficar de fora. Outros times, como eu falei, vão se matar e aí vão perder campanha, né? E eu acredito que o Eagles também possa dar uma derretidinha e perder 2 jogos. A gente eventualmente pode até faturar a divisão. Fato é, ainda está difícil. Até porque a gente está numa fase excelente. Ganhamos de Chiefs, Eagles. Mas, de novo, Lions lá não é brincadeira. Chargers no dia bom do Justin Herbert não é brincadeira. Eu sei que o Herbert fraturou a mão, mas não é a mão de lançamento. Então, assim, afeta, mas não é que ele vai jogar muito mal por causa disso. E tem batalhas divisionais aí pela frente. Tem um Vikings ali, que esse jogo eu acho que vai ser mais tranquilo. O Vikings ontem tomou de 0, né? Mas tem essas batalhas divisionais contra Commanders e Giants que pode ser um complicador. Enfim, não é fácil. Pensar que desde a bye week a gente vai perder nenhum jogo. Pode acontecer? Pode. O Green Bay Packers já fez isso num passado não tão distante com o Aaron Rodgers, mas era um prime Aaron Rodgers também. De novo, Dallas tá jogando muito bem, tá mostrando o coração, esse time tá jogando em sintonia. Mas, na minha visão, devido aos acontecimentos, por exemplo, de ontem, que meio que todo mundo da NFC ganhou, pro Dallas Cowboys ir pros playoffs, não pode mais perder em 2025. Esperamos que isso aconteça, mas é muito difícil e aí eu encerro esse vídeo aqui te respondendo, que você sempre pergunta. E a chance pros playoffs? Dallas vencer todos os jogos. Mas aí tem uma pegadinha aí, né? Se a gente vence todos os jogos, chegamos como nesses playoffs? Ninguém vai querer pegar um Dallas Cowboys vencendo 7, 8 vitórias seguidas e chegando nos playoffs. Com um ataque desse jeito, com uma defesa que tem grandes jogadores. Cara, a gente pode fazer barulho ainda esse ano. Quem diria? Pessoal, esse aí que foi o primeiro de muitos. De novo vou ter que pedir. Se inscreve aí, curte aí o vídeo, porque sou novo nesse negócio de YouTube aqui. Vocês virar a câmera, né? Sair do Reels. Mas vocês me pediram muito para fazer um canal no YouTube, que vocês podem ver o vídeo dirigindo, fazendo outras coisas. Eu sei que facilita, o YouTube é uma baita ferramenta, então, por favor, me ajudem aí pra gente continuar fazendo vídeos, tentar fazer vídeos diários aqui para vocês e o canal só crescer. Fechou, pessoal? Valeu!